Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, pois está começando mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar regularmente pela TV Câmara, mas você pode nos acompanhar também no YouTube. Acesse youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade, lá você encontrará todos os nossos programas. Esse é o de número 33. O 33º programa pode ainda ser comentado no facebook.com.br/Universidade e Comunidade. Acesse e dê sua opinião sobre o nosso trabalho. Este é um projeto de extensão produzido numa parceria entre a UFSCar e a Câmara, como dito, que tem o firme propósito de aproximar universidade e comunidade. Assim começamos. Stefano, tudo bem? Como vai? Tudo bom, professor Josvaldo? Boa noite. Tudo bem? Prazer contigo? estar aqui de novo. Tudo bem? Igualmente. E receberemos hoje o Lucas Rios do Amaral. Tudo bem, Lucas? Como vai? Tudo bem, professor. Tudo certo. Obrigado por ter vindo. Nós é que agradecemos. Prazer é meu. É isso aí. Vamos começar o nosso programa com destaques da semana. Por favor, Stefano. Eu primeiro? Você primeiro. Vamos falar de novo da tecnologia, né? Acho que há 2 semanas, quando eu estive aqui, acho que a gente abriu falando sobre uma pesquisa da Microsoft, onde falando que a concentração do ser humano nos últimos anos ela caiu bastante. Mas, na verdade, essa pesquisa acho que é uma parte de uma série de pesquisas que já vem sendo desenvolvidas pelo mundo afora há mais de 10 anos. Essa semana saiu outro resultado de outras pesquisas, no caso aqui uma da Universidade da Califórnia, que já trabalha com a concentração e uso de tecnologia desde 2004. Na verdade, assim, o que esse grupo de pesquisadores faz é medir a concentração, acabam avaliando a concentração do indivíduo na frente do computador. E a conclusão que chegaram é que e-mails, né, as mídias sociais, notificações, várias telas digitais, elas acabam tirando a concentração das pessoas. E no mesmo caminho da outra pesquisa apresentada pela Microsoft, o número da concentração também, o tempo de concentração diminuiu bastante. A primeira medida foi feita em 2004 e sempre trabalhando com profissionais que estão na frente do computador, né, seja em escritórios, na área de produção, acadêmicos, é sempre quem está trabalhando com as tecnologias digitais. Em 2004, o trabalhador na frente do computador ele conseguia ficar concentrado cerca de 3 minutos. Em 2012, né, uma outra medida foi feita, caiu um tempo de concentração para 1 minuto e 5 segundos. E no início desse ano, a concentração do trabalhador caiu para menos de 1 minuto, né? Está na faixa dos 59 segundos. Então, cada vez mais acadêmicos e cientistas têm se preocupado e se interessado pelo efeito da tecnologia no ambiente de trabalho. Não só no ambiente de trabalho, mas no ambiente escolar de uma maneira geral. Mas, nesse caso, a pesquisa ela foca a questão do trabalho. Algumas soluções que são apontadas, elas também vêm da área da tecnologia, né? Músicos acabaram criando sites onde canções, né, são mixadas, né, são sintetizados, eles acabam sendo mixados com saxofone, violoncelos para produzir uma imagem que um som que ele acaba se misturando com o ambiente, acaba até ficando imperceptível. Na verdade, o indivíduo ali presente, ele não tem consciência desse som. Então, os especialistas, aí, os cientistas, eles acabam recomendando que não é aconselhável a gente ouvir a música de preferência nossa, porque isso tira a concentração. Então, esses sites especializados, eles até traçam um perfil, né, do ouvinte, do trabalhador. Em função desse perfil, eles acabam sugerindo tipos de música que vão conseguir fazer você ficar com uma concentração maior. E uma outra pesquisa que eu achei um tanto quanto estranha também, uma outra sugestão são algumas empresas que têm adaptado esteiras, nessas esteiras de academia na frente das mesas de trabalho dos funcionários, e enquanto eles trabalham, eles também caminham. E o nível de concentração durante a caminhada cresceu bastante, a produtividade dessas empresas aumentou bastante. Interessante, né? Vamos colocar umas esteiras na sala de aula também. Você sabe que esses teus destaques, ele tem me apavorado, né? Sério? Eu tenho notado, na prática,
O Stefano, ele manda o destaque dele pela manhã, para que nós trocamos, né, informações sobre os destaques, e ele me mandou o destaque dele hoje pela manhã, e eu dei uma olhada no destaque dele, né, e eu não li o destaque dele inteiro no primeiro momento, eu não tive concentração suficiente para ler o destaque, corroborando, né, e fui resolver outra coisa e depois continuei. Isso nos preocupa muito, principalmente no ambiente acadêmico, onde uma série de atividades, já foi dito isso aqui, né, requer uma atenção muito grande. Você escrever um bom trabalho para uma boa revista, né, daquele processo de pesquisa que você fez, né, requer uma concentração danada que, de um modo geral, nós realmente temos tido dificuldades para tê-la no nosso dia a dia, tendo em vista o que foi dito aqui nesse programa e no outro passado, quando o Stefano aqui esteve, né? Eu vou tentar alguma coisa a partir das sugestões, muito provavelmente a primeira sugestão, a segunda eu vou deixar para uma outra oportunidade. Mas eu faço corrida regularmente e acho que eu, quando estou correndo, aliás, saiu essa semana ou semana passada no livro de um especialista brasileiro que também corre, Drauzio, enfim, um especialista brasileiro que faz corrida, e ele disse também que quando ele corre, ele usa aquele tempo de corrida para raciocinar sobre diversas coisas, né? Eu também faço isso, mas não corro numa esteira em frente ao computador. No início dessa sua colocação, na verdade, ela acabou me lembrando bastante o artigo mesmo, do jeito que está escrito no site da BBC. Eu acredito que o jornalista fez de propósito. Ele faz a chamada, fala que o nível de concentração está caindo, conta uma historinha ali numas 3 linhas, e no segundo parágrafo ele pergunta assim: você está concentrado? Aí ele fala: não, muito provavelmente não, né? Então é porque eu acho que já é se esperar que esse nível de concentração nosso vai diminuindo mesmo na medida que alguma coisa te chame ou não chame a atenção. Drauzio Varela, lembrei o nome agora. Você está vendo? Concentração. Mas isso é muito verdade mesmo, que você acabou de falar. E isso diminui a eficiência daquilo que você está fazendo. Às vezes você precisa ler o texto mais de uma vez. Sim. Ok? Ok. Vamos aos meus destaques da semana. Mais uma vez eu vou falar sobre ranking, né? E esse ranking, segundo o estudo divulgado nesta segunda-feira pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, mostra a qualidade dos serviços públicos à população em relação ao que o contribuinte paga em termos de imposto. Na verdade, o que você paga, você que está em casa, recebe de volta como serviço público prestado em função dos impostos que são pagos. E foi ranqueado 30 países e o Brasil está em último. Ou seja, é um país que cobra caro do ponto de vista dos impostos e tem muito baixa eficiência de retorno daquilo que é pago à sua população. Ficou em primeiro lugar num país que cobra sim impostos altos, mas porém devolve bons serviços. Em primeiro lugar ficou a Austrália, em segundo Coreia do Sul, terceiro Estados Unidos e quarto a Suíça. Todos, repito, países que cobram 27%, 24%, 26% de carga tributária sobre o PIB e retornam muito bem, ou seja, a população está satisfeita com os serviços prestados. O Brasil ficou em último entre os 30 pesquisados, com 35,04% de cobrança em carga tributária sobre o PIB, e um país que tem realmente retorno muito a desejar em relação ao serviço prestado à sua população. Nós temos dito regularmente que não haverá um país desenvolvido, no nosso caso, com um Estado ineficiente. Não haverá país desenvolvido com Estado ineficiente. E eu aproveitaria ainda para ler uma frase dita pelo Henrique Meirelles, escrita por Henrique Meirelles. Nesse momento, no entanto, o fundamental é assegurar a solvência das contas públicas. O ajuste que está sendo feito aí não é o que deveria ser, segundo ele, mas, se corretamente implementado, deve permitir ao Brasil voltar a crescer a taxas modestas nos próximos anos.
Para retomar taxas mais altas, segundo ele, será preciso enfrentar questões mais profundas, como o tamanho do Estado, ou seja, redução do tamanho do Estado, a carga tributária, a burocracia, o ambiente precário de negócios devem também ser enfrentados. Há, porém, soluções que podem dar respostas mais rápidas e estimular o crescimento, como investimento em infraestruturas, com regras corretas e não intervencionistas, assim falou Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central do Brasil, e me impressiona ele mais especificamente falar que não é só uma questão de eficiência do Estado, mas o Estado se tornará eficiente quando ele for menor, e isso de certa forma vai contra algumas políticas que se tem visto nos últimos anos no Brasil. Stefano, é sua vez. Como a gente tem falado nos últimos programas, né, essas questões dos rankings, elas acabam sendo recorrentes aqui nas nossas falas, nas nossas apresentações, né? E eu também vi uma informação, um relatório novo da OECD, saiu, acho que nessa semana agora, o último tinha sido de março, acho que a gente até comentou isso na ocasião, onde eles colocavam o Brasil em nível de crescimento, né, entre países desenvolvidos e os emergentes, nas últimas colocações, né? Acho que o crescimento do Brasil era na faixa de 0,5%, e o ranking feito, o relatório que saiu essa semana, piorou. O Brasil, a taxa de crescimento, de decrescimento no Brasil, ela acabou aumentando, né? Então o Brasil ele também lidera esse ranking, mas lá do lado de baixo, junto com a Rússia. Então a situação muito realmente precária, está complicada. É verdade. Muito bem. Eu teria mais um destaque rapidamente, que seria a crise na FIFA. Na semana passada nós falamos a respeito desse tema e ele, por incrível que pareça, piorou nos últimos dias. Após a nossa última conversa aqui, o presidente da FIFA, Joseph Blatter, então se reelegeu, tomou posse, falou mal daqueles que estão envolvidos, segundo ele, numa perseguição contra a FIFA e 4 dias depois, então, pediu demissão do cargo, num, abre aspas, despreendimento. Depois de 4 dias, ele pede demissão. Sendo que a demissão dele é, no mínimo, estranho, porque ele pede demissão, mas não sai do cargo. Ele vai ficar, acho que até o final do ano, ou qualquer coisa parecida. Quer dizer, é a volta dos que não foram, como diria um antigo humorista brasileiro. E tem uma série, ele falou que seria um problema de revanche dos Estados Unidos, a perseguição americana, segundo ele, com relação àqueles diretores da FIFA que foram presos. Isso, na verdade, se trata de um complô, segundo ele, né? E isso é ridículo, é a chamada teoria da conspiração, né? Tão vista em alguns momentos pelo Brasil afora. O repórter John Carlin, no jornal espanhol El País, ao falar sobre a teoria da conspiração, para encurtar a nossa história, ele então cita vários exemplos de teoria da conspiração. Se você estiver preparado em casa e gosta do tema, vai ou rir ou achar ridículo o que o John Kerry enumerou. Ele diz que essa perseguição dita pode ser vista também no beisebol. Poderia ser o beisebol americano, que não quer que o esporte, o futebol, o soccer, entre nos Estados Unidos e por isso estaria perseguindo a FIFA. Ele fala também que pode ser a direita americana, que resolveu se rebelar contra o Obama, porque o Obama está se aproximando do Putin na Rússia. Ele fala que pode ser a aproximação entre o Estado Islâmico e o Catar, e por conta disso o Catar, que teria levado a Copa de 22, os Estados Unidos estaria agora perseguindo também, além do Estado Islâmico e o Catar. Pode ser inclusive uma questão a partir dos agasalhos vestidos pelo Putin, que é das companhias que patrocinam a FIFA, e as filhas do Obama vestem outros tipos de agasalho de outras marcas. Esta é péssima, né? E no final ele diz que Freud nos ensina que um charuto pode ser apenas e tão somente um charuto e nada mais, ou seja, corrupção da grossa vista na FIFA pode ser apenas e tão somente corrupção da grossa e nada mais. Então paremos com esse ridículo, né, de teoria da conspiração que envolve a FIFA nos últimos tempos. Stefano, alguma coisa? Na verdade, é só uma tentativa, né, de justificar o que é injustificável, né? Não tem cabimento.
Muito bem. No fundo, todo mundo sempre soube que existia alguma coisa e nunca ninguém falou, né? Uma hora tinha que... O Maradona falava isso. Pode ser algum tipo de revanche, sem dúvida, mas fundamentada, né? Fundamentada. Muito bem, então passemos a nossa entrevista da semana. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o Lucas Rios do Amaral. Ele fez graduação em Engenharia Agronômica na Universidade Federal de São Carlos, no campus Araras. Portanto, é um ex-aluno nosso. Fez mestrado em fitotecnia na Exalc USP, em Piracicaba, e doutorado também naquela universidade. Lucas, você é de onde? Eu originalmente sou de São Carlos, moro hoje em Piracicaba e trabalho em Campinas. Né? Trabalha em Campinas. O Lucas atualmente é professor da Unicamp, na área de Engenharia Agrícola, Agricultura de Precisão. Lucas, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer te receber aqui. E ele falará para nós hoje sobre agricultura de precisão. Lucas, fala para nós o que é agricultura de precisão. Bom, primeiramente, de novo, agradeço o convite. É um prazer estar aqui. Sempre é um prazer voltar para a instituição de origem. Bom, a agricultura de precisão é algo que sempre existiu, na verdade, desde que os agricultores tinham aquela pequena porção de terra, sempre se fazia uma forma de agricultura de precisão, onde o pequeno agricultor ele sabia onde estavam as manchas dentro das suas áreas produtivas, dentro das suas lavouras. Eles sabiam que um canto da sua área produzia mais, menos, produzia determinada cultura e não outra. Então ele tinha um conhecimento detalhado sobre o seu campo, né? Conforme as áreas foram crescendo, as máquinas cada vez maiores, esse detalhamento deixou de ser levado em conta. Então passou tudo a ser tratado como uma média. Então uma lavoura grande, vamos dizer de 50, 100 hectares, é tudo tratado de uma forma homogênea pela agricultura convencional. A agricultura de precisão é uma forma de gestão das áreas produtivas que visa exatamente ter esse detalhamento de volta. Então, identificar essas manchas, essas desuniformidades que ocorrem nessa área. Então, para isso se usa tecnologia, na maioria das vezes, que não é mandatória, tá? Mas usa-se GPS, diversas tecnologias embarcadas, para se fazer uma gestão localizada. Então, tentar sempre maximizar o lucro ao produtor. Então, investir mais em áreas que vão te dar o retorno. Áreas que tem algum problema, você ou trata esse problema, ou começa a investir menos. Então é esse conhecimento mais detalhado da agricultura, de uma forma bem simples. Tá. Lucas, acho que as duas coisas que eu tinha curiosidade logo de saída, você acabou falando, né? Então, assim, se você tem uma grande área produtora, né, um grande latifundiário, ele poderia contratar esse tipo de serviço e essa grande área ela pode ser produtiva em diversos segmentos, seria isso? E qual que é o profissional trabalha essas tecnologias? São GPS, você usa questões de geofísica? Certo, vamos lá. Bom, primeiro, a agricultura de precisão ela visa realmente áreas que produzem pouco e muitas vezes são deixadas de lado. Ela possibilita que sejam tratadas de uma forma diferenciada para que se tenha um retorno melhor e passem a ser viáveis. Então é uma opção. No entanto, algumas áreas que o problema não é manejável, não é tratável. Então aí a gente passa a deixar, não faz mais sentido, né? A agricultura de precisão exatamente ela visa encontrar essas áreas, esses problemas. O que é tratável, trata-se. O que não é, se trabalha com isso, economizando ou nessa linha de pensamento. Em termos de tecnologia, os profissionais ou os usuários, podem ser os próprios agricultores ou empresas que prestam serviços, tem bastante tecnologia aí no mercado. Então, GPS, né, a gente conhece em celular, em carro, é a mesma tecnologia, semelhante, só que com qualidades diferentes. A precisão, né, o erro de localização que os equipamentos dão são variáveis. Então, temos bastante tecnologia embarcada, piloto automático de tratores, aplicações em taxa variáveis de adubos, corretivos, defensivos agrícolas mesmo. Então tem bastante tecnologia aí no mercado. Cabe ao agricultor, ao usuário explorar isso. Deixa eu ver se eu entendi. Do ponto de vista para as pessoas que estão em casa, se nós temos uma área de 100 hectares para facilitar a nossa interpretação, é possível, por exemplo, adotar essa tecnologia numa máquina, de modo tal que, como nós temos uma área que vai ser desuniforme, ela considerar essa área também, ela reconhecer que essa área é irregular e plantá-la ou cuidá-la de uma forma diferente, colocando mais ou menos adubo, é isso?
É essa a ideia, não necessariamente a máquina, né? Primeiro a gente precisa fazer uma investigação para identificar quais são os fatores que estão variando. Então é tipo de solo, é fertilidade, ataque de pragas, profundidade de solo, umidade, uma série de fatores. Cabe ao responsável identificar os fatores que causam essa desuniformidade da produção. E aí tratar isso. E aí sim que entram as máquinas para aplicar esse manejo ou esse produto de forma diferenciada. Essa tecnologia de aplicação é bem estabelecida, não tem nada de novo aí. A agricultura está bem estabelecida nisso, a tecnologia brasileira inclusive. O desafio é sempre identificar os fatores que causam essa desuniformidade. E aí que entra amostragens diversas, equipamentos, sensores que identificam diferentes propriedades do solo, de planta. Então aí que realmente é a chave do processo, identificar a variabilidade e como a gente vai tratar isso. Entendi. Você disse que no Brasil está bem avançado já esse campo, inclusive tecnologia brasileira. Alguns ramos, né, a gente pode dizer assim, ramos de amostragem de solo, de aplicação de adubo corretivo, tem empresas brasileiras e tem tecnologia brasileira já. Outras já são, que está mais aí no horizonte de desenvolvimento, que é mais novo, ainda é muita coisa importada. Mas temos bastante coisa sendo oferecidas, sem dúvida. Mas ainda o custo ainda é de se pensar. Um pequeno produtor, por exemplo, é difícil de ele conseguir adquirir o maquinário. O que for preciso, GPS, o equipamento para aplicação, mesmo a investigação. Então, fazer parcerias, cooperativas, isso é sempre importante. Era isso que eu ia perguntar, quer dizer, imaginando de novo aquele nosso produtor com seus 100 hectares, né? Na hora em que ele vai, vamos imaginar que ele tenha comprado essa área no Tocantins, vai plantar soja, ele quer trabalhar com isso. Ele vai agregar um valor a essa área dele, um custo, ele vai agregar um valor, ele vai aumentar um custo na propriedade dele, é isso, né? Isso responderá por um percentual em cima da atividade de produção, não é isso? Exatamente. Esse levantamento de custos é algo complicado de se fazer, porque cada caso é um caso, né? Claro. Muita gente, inclusive no mercado, defende que vai fazer agricultura de precisão, vai diminuir gasto com insumos, vai aumentar rendimento, produtividade. Às vezes pode ser que não seja isso que ocorra. Então muitas vezes eu posso ter que aplicar mais, sempre visando aí produzir mais. Entendi. Mas muitas vezes não anda em paralelo, aplicar menos e produzir mais. Então tem que ter um cuidado aí. Mas com certeza tem um custo embutido desde o início, cada vez mais barateado, né, pelo mercado, pela evolução da tecnologia. E quais as culturas que têm sido mais trabalhado nisso no Brasil? Originalmente as culturas tradicionais aí, milho, soja. Os produtores do centro-oeste, do sul do Brasil têm usado bastante, às vezes com finalidades diferentes, mas é milho, soja, algumas tentativas e pesquisas em café, em citros, cana tem tentado trabalhar bastante, principalmente o uso de piloto automático, é uma ferramenta que a máquina é guiada pelo GPS, então a cana é muito importante por ela ser perene. Então são essas culturas maiores, né, digamos assim, que são grandes áreas e em grandes áreas eu vou ter realmente essa variação, essa variabilidade. Então o retorno é mais garantido, entre aspas. Culturas menores tem algumas explorações, uva, tem muita coisa na Europa com uva. Com uva também? Uva, fruticultura em geral, tem muito potencial. A pergunta que não quer calar, vai melhorar o vinho? É uma proposta, se você tem, com certeza. Mais ainda? Se você tem um solo mais balanceado, é natural que a uva seja de mais qualidade. Tem a ideia da colheita seletiva, colher as uvas melhores para um caminhão e as uvas piores para outro. Isso vão gerar vinhos diferentes. Então tem toda essa questão. Frutas em geral também, frutas para mesa, fruta para indústria. Mesma coisa para o café? Para o café. Para o café também. Tem algumas coisas desse tipo. Algum para exportação? Dependendo do talhão, então um talhão vai para uma revenda, outro talhão tem um café de mais qualidade, vai para outro fim. Desculpa, pode falar. Você comentou que o centro-oeste tem bastante utilização, o sul. E na nossa região aqui existe também? Sim, a nossa região, a maioria aqui é cana, né? Então a cana está adotando bastante. Só que a cana tem um problema, uma dificuldade um pouco maior pelo tamanho das usinas, né? Então
é difícil a gente conseguir trabalhar, por exemplo, com amostragem de solo. Então, a agricultura de precisão, o pessoal vem fazendo bastante amostragem em grade, que a gente chama. Então, uma amostragem é uma análise de solo a cada 2, 3, 5 hectares. Como a usina tem 20 mil hectares... Como a usina tem muito, o custo começa a ser proibitivo, alto demais. Entendi. Então, mas a partir do momento que elas começaram já a ver as vantagens, está sendo adotado. Ainda com certo receio, isso em todo lugar. No Centro-Oeste, eu falei também por conta do tamanho das áreas. Tem sido bastante pesquisado. No Sul, as áreas costumam ser um pouco menores. Então, é possível um detalhamento um pouco melhor da área. Então, aí se tem muitas vezes um retorno, né, mais eficiente do investimento. Que países outros essa tecnologia tem se expressado tanto assim? Como muitas coisas, evoluiu ou vem evoluindo mais, América do Norte, Estados Unidos principalmente, Europa, né? Europa de uma maneira geral. A questão é que são países que têm agricultura um pouco diferenciada, diferente da nossa. Lá, muitas vezes, é a família que cuida da propriedade toda. Entendi. Então, o pai da família, o chefe de família, que está conduzindo as máquinas, fazendo as operações. Então, ele precisa de um piloto automático para guiar a máquina sozinho e ele conseguir fazer outras coisas ao mesmo tempo. Então, por isso que nessas áreas tem sido mais adotado, mais pesquisado. E também pela qualidade dos produtos, né? O mercado consumidor é muito mais exigente. Então, evolui mais nessas áreas. Mas hoje está no mundo todo sendo pesquisado. Tem vários congressos internacionais falando sobre o tema. E já é praticamente um consenso que a agricultura, a partir de um momento, passe a ser feita dessa forma. Entendi. Você falou sobre colheita. Para mim, eu nunca tinha pensado do lado da colheita. Eu pensava sempre do lado do plantio. Então, coisas estão sendo produzidas também do lado da colheita? Sim, a colheita... Muitos, inclusive, pregam que a colheita é o princípio de tudo para a gente imaginar tratar essa variabilidade. Que tem o que a gente chama de monitor de produtividade, que é um equipamento que mede quanto está sendo colhido do produto. Para grãos, isso está bem estabelecido. Muitas vezes a colhedora de grãos sai de fábrica com esse equipamento. Então ele consegue medir junto com o GPS o que está sendo colhido. Então eu consigo ter um mapa de produtividade. Então se um agricultor olha o mapa, ele vê que numa porção da lavoura ele está produzindo 60 sacas de soja e no outro 30, fala, peraí, não tem sentido eu trabalhar isso aqui como uniforme, tratar isso aqui pela média. Eu tenho que diferenciar. Então está sendo bastante coisa. Em plantio também tem plantio em população variável, tem bastante coisa aparecendo aí. Essa eu não sabia, da colheita. Isso também para mim é uma novidade. Eu também estava pensando na questão do plantio. Isso, tem bastante coisa ao longo do ciclo, investigações que podem ser feitas e tratamentos. E no caso específico de frutas, isso é aplicável também, né? Sim, é aplicável. A questão de frutas é, muitas vezes, o tamanho da área, né? Se é muito pequeno, o investimento disponível, mas a fruta, por ter um valor agregado alto, na maioria das vezes, é algo que vale a pena investir. No entanto, pesquisa também é pouca pesquisa em frutas. Até porque Estados Unidos, Europa, o mercado também é pequeno lá, né? Frutas não é a mesma coisa que milho, trigo, soja, cana. Entendi. Mas tem muito potencial. Entendi. E isso dá uma ideia para nós, para as pessoas que estão em casa, quanto tempo faz que isso vem sendo aplicado de uma forma mais consistente na agropecuária mundial? E vem crescendo, crescendo, né? Com certeza. Vem crescendo bastante. A gente não tem uma estimativa real. Tá. Mas trabalhos apontam, sempre foi feito, como eu disse no começo, né, pelo pequeno agricultor, esse conhecimento sempre foi aplicado. Mas efetivamente começaram estudos na década de 80, de 90, e a partir do ano 2000, o sinal do GPS deixou de ter uma interferência proposital que os Estados Unidos colocavam nesse sinal. O GPS é uma constelação de satélites dos Estados Unidos, eles colocavam uma interferência proposital. Então davam erros de 100 metros, impossibilitava muito das aplicações na agricultura. Quando esse sinal foi cortado, foi eliminado, aí realmente começou a pesquisa a deslanchar e os usuários a aproveitarem a tecnologia.
Essa eu também não sabia. Esse sinal proposital americano. Esse erro Esses americanos não param de perseguir o Blatter. Hoje existem... O GPS, meu Deus. Hoje existem outras constelações de satélites. Então, o GPS é americano, existem outras. A União Europeia, a China mesmo está lançando um, a Rússia. Teoria então, da conspiração, desculpa. Faz parte. Muito bem. Lucas, chegamos ao... Acho que nós conversaríamos muito mais, porque é um tema realmente instigante, mas nós chegamos ao final do nosso programa. Queria te agradecer imensamente por ter tido essa boa vontade de estar aqui conosco. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado ao senhor Josivaldo pelo convite. Precisando de alguma coisa, procurar na Unicamp, na Faculdade de Engenharia Agrícola. E estamos aí para tentar crescer nessa área. Muito obrigado. Foi um prazer. Stefano, foi um prazer estar aqui contigo novamente. Foi um prazer também. Boa noite, Lucas. Então, tá bom, chegamos ao final de mais um Universidade e Comunidade. Esperamos revê-los em breve. Tchau.